Meus irmãos amados, boa noite. Estamos, neste momento, nos preparando para o culto de oração e estudo bíblico. Um momento bastante difícil, para a nossa vida, a vida da igreja, mas nós não podemos parar. Precisamos caminhar e sempre buscando em Deus forças para os momentos difíceis, para aquelas caminhadas onde nós passamos por obstáculos, mas não podemos parar. Vamos ouvir um fundo musical, um prelúdio que vai nos elevar para este momento de oração e estudo da Palavra de Deus. Este é o Pai prostrado. É o nosso cantor cristão que tem canções muito abençoadas. Meus irmãos, eu quero lembrar alguns pedidos de oração. Com certeza o principal é o que vivemos hoje com a igreja enlutada, quando foi recolhido a glória o pastor Eli. Oração pela família do pastoral que se encontra abalada. Estive com eles no domingo, me afastei, porque não é momento de ficarmos muito perguntando, visitando, telefonando, não é esse momento. É o momento de acompanhar com cuidado, com delicadeza. É um momento difícil. Aqueles que são mais próximos da família, esses têm maior facilidade de penetrar. Foi o que eu percebi. Os que estão mais distantes, mesmo membros da igreja, devem orar, devem acompanhar de uma certa forma, que a gente não interfira nesse momento de dor, de muita delicadeza que eles estão precisando para estar com eles. Então, a oração é o momento, é a coisa principal que nós devemos usar. E Deus vai abençoando com o passar do tempo. Quero ler com os irmãos no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, alguns versículos da Palavra de Deus, que assim nos diz: E aconteceu que no dia seguinte, ele, Jesus, foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que os levaram pararam. E disse Jesus: A ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Meus irmãos, esse é o momento em que nós estamos vivendo hoje.
um momento de enfermidades no país, no mundo, na cidade, e um momento que se aprofundou para a vida da igreja, que é o já declinado aqui. O que vemos nesse texto é que Jesus sempre se aproxima, sempre acompanha os momentos difíceis de nossas vidas. Ele sempre acompanha os momentos difíceis de nossas vidas. Os bons momentos são os bons momentos. Talvez nós não tenhamos muita preocupação de gritar: "Oh, Jesus, estou feliz, estou alegre." E Jesus olha isso. Tá bom, está tudo em paz. Deixa pra lá. Eu vou me aproximar daqueles que estão passando por dificuldades. É assim que Jesus age. É aqui um caso. Uma mulher que havia perdido seu marido. Na época, perdeu o esposo, ela perdeu o emprego, perdeu o sustento da casa, perdeu a proteção. Era muito difícil, muito difícil. Ela estava já com essa dificuldade, com essa coluna quebrada na sua vida. Era viúva. Mas se fosse pouco, ela havia perdido seu único filho. Imagina a situação dessa irmã. E ela estava indo sepultar o seu filho. Sepultar a sua última esperança. A coisa mais preciosa para uma mãe, imagino, seja um filho. Ainda mais um filho único. Olha que quadro terrível. Esta senhora, esta irmã, esta moça estava enfrentando. Ia com ela uma grande multidão. Ela era uma pessoa querida na cidade. E uma grande multidão com ela. Iam chorando, com certeza. Iam se lamentando. Ia sepultar a única coisa que ela tinha de preciosa, seu filho, que o marido tinha ido. E Jesus, não casualmente, Jesus nunca passa pelo nosso caminho, pela nossa história, por acaso. Ele passa programado para nos abençoar. E Jesus chegou com uma outra multidão, uma grande multidão aqui com ele, seus discípulos e mais um bom grupo de pessoas. 2 cortejos, o cortejo da morte, o cortejo da vida. O cortejo da desesperança e do desespero, o cortejo da esperança e da vida. Jesus estava ali. E Jesus disse para aquela mulher, depois de ver o quadro e ficar profundamente preocupado, ele disse: mulher, não chores, não chores. E Jesus restituiu a vida do seu filho. Nem sempre Jesus quer restituir a vida de quem morreu. Naquele caso foi. No caso de Lázaro também foi. Mas teve outros casos que não. Jesus, ele restituiu para aquela mãe a alegria e a esperança também. É o que ele quer fazer com a igreja nesse tempo e com a família do nosso saudoso pastor. Restituir a esperança, a fé. E no seu tempo, não sei quando nem como, mas dá também alegria. Eu vejo nesse texto uma outra coisa. Sempre tem alguém que tem uma história pior do que a nossa, igual ou pior. Esta havia perdido o esposo e perdido o único filho. O que nos consola muitas vezes é isso. É que nós nunca
Estamos entre os piores, entre os menos favorecidos, entre os mais infelizes. Sempre tem alguém que tem uma história parecida com a nossa, ou pior do que a nossa. E aqueles onde Jesus chegou, onde Jesus se aproximou e permitiram que ele tocasse no seu problema, esses tiveram respostas, tiveram soluções. A alegria voltou. Eu vejo a palavra de Deus bastante contundente. Enquanto ele disse para a viúva de Naim, não chores, ele chorou quando Lázaro morrera. E ele estava com suas irmãs. Jesus chorou. Isso nos dá o direito de chorar, de ficarmos tristes e nos sentirmos feridos, mas nos dá alegria de ter certeza que Jesus está nos dando vitórias em meio às nossas desventuras. Deixo esta curta reflexão nessa noite, queridos irmãos, para que a palavra de Deus seja, como ela é, bálsamo para nossas vidas, para a vida da igreja enlutada e da família enlutada. Jesus, ele pode estar também chorando em função da reação que a igreja e a família está tendo, compadecido. Mas esse Jesus que chora, ele pode nos restituir a vida, a esperança, a fé, a coragem, a saúde nos que estão abatidos. É só a gente permitir que ele toque em nosso problema. E aquela mãe permitiu que Jesus tocasse no seu maior problema, maior de todos, que era o esquife do seu filho. Jesus tocou e deu vida. Vamos, nesse momento, nos abrir para Jesus, deixar que ele nos toque. Vamos, nesse momento, nos abrir para aqueles que querem chegar perto de nós, nos abraçar e orar conosco, para que possamos receber o frescor dos céus, o bálsamo dos céus e o toque das mãos do Senhor Jesus, muitas vezes representados nas mãos que nos tocam, nos abraçam e na boca que profere palavras de bênção para nos ajudar. Que Deus nos abençoe. Mais uma canção musical e a oração final. Deus querido, te louvamos pelo culto que prestamos nesta noite, pela palavra exposta aos nossos corações. Que ela tenha sido palavra de consolo, de bênção, de vida, de esperança, de restauração para a igreja e a família enlutada. Abençoa-nos, portanto, te rogamos a bênção, o ânimo e o vigor para esses tempos, tempo de enfermidades, de confínio, de dificuldades para muitos de nós, de interrogações, especulações, quando perguntamos até quando, Senhor, e quando perguntamos por que, Senhor, de tantas coisas que nos ferem, nos entristecem, para o Senhor tem a resposta. O Senhor nos manda crer
crer somente. Nos ajuda a crer, confiar e depender da tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, voltaremos domingo, manhã e noite, com o nosso culto à distância. Dispensa falar à distância, que nós sabemos que é. E vamos continuando, esperando Deus, a sua volta, e a volta daquilo que nós precisamos no tempo do Senhor. Estejam sempre em contato conosco, com o pastor em exercício, pastor presidente em exercício. Ele vinha cuidando dos irmãos, a pedido do nosso saudoso pastor, e agora, com essa vacância do ministério, de forma natural, o ministério passa ao nosso comando, aos nossos cuidados. E os irmãos estejam sempre à vontade para nos ligar, para nos contactar, para que possamos caminhar até quando o Senhor assim nos permitir. Boa noite, que Deus nos abençoe.